A paz do Senhor, minhas ouvintes, leitoras, mulheres que amam o conhecimento que vem do alto, mulheres que amam a sabedoria divina, que têm acompanhado comigo a leitura do livro Invisível, o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado, que é da autora Sarah Harkett, pela editora Impacto. Estamos aqui com o nosso último áudio da semana, sexta-feira, né? Ainda estamos no capítulo 9. Temos ainda alguns capítulos pela frente, mas já temos recebido tanto de Deus e ainda estamos na expectativa de tudo aquilo que iremos receber, certos de que cada porção do céu que nós recebemos, das segundas, quartas e sextas, nós somos muito acrescentados e aprendemos demais da parte do Senhor acerca de como construir esse relacionamento íntimo, pessoal e no secreto que nós podemos ter com Ele, o nosso Abba, o nosso Pai. Sem mais demora, quero passar a leitura da vez. Fique ligada para poder receber, sintonizada com o céu, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? É terça-feira à tarde. O bebê está dormindo e as crianças estão brincando no quintal. Neide está trabalhando em casa, alternando a atenção ao computador com a atenção aos chamados. P, achamos uma tartaruga, venha ver. Já está na hora do lanche? E podemos descer a ladeira de bicicleta? A babá eletrônica faz o ruído de fundo enquanto entro no carro para ir até um café próximo. Terças à tarde são minha hora de escrever. Enquanto me afasto de casa, meus pensamentos são mais ou menos assim. Em primeiro lugar, lembro-me de todas as coisas que deixei de fazer em casa. Acendi o forno? Esqueci de conferir a lição de Lily? Ops, o pão para jantar ainda está no freezer? Deixada a si própria, essa linha de pensamento pode ir rapidamente de será que devo voltar para um questionamento do meu próprio valor e do meu chamado? Onde eu estava com a cabeça quando eu decidi escrever? Quem eu penso que eu sou? Quando entro no café, peço uma bebida e escolho onde me sentar. Estou deprimida, menos entusiasmada para escrever depois de ter me lembrado de tudo que eu deveria estar fazendo e de todas as explicações sobre como sou incapaz de fazer absolutamente qualquer coisa. Então, vejo de relance uma jovem ali perto, escrevendo em seu computador, um trabalho de escola, talvez, ou um livro. Ela parece determinada. Aqueles pensamentos desordenados continuam e estou vulnerável. O mundo não precisa de outra escritora. Já há tanta gente dizendo tantas coisas, qualquer coisa. Para que eu iria ajudar a aumentar o ruído? A ideia de escrever que estiver em minha mente por alguns dias subitamente parece ridícula. Eu arrisco das minhas anotações. É melhor eu simplesmente me distrair com um livro hoje, penso eu, e junto-me aos incontáveis escritores, pintores, contadores, professores e fotógrafos que abrem mão de mostrar a glória de Deus presente em seu interior em troca de uma mentira. Junto-me às mães que voltam para a cozinha 5 minutos depois de dar boa noite às crianças, envergonhadas do tom que acabaram de usar. Eu sabia que não conseguiria ser uma boa mãe. Junto-me aos pintores que arrumam o equipamento para uma tarde de diversão com Deus apenas para terminar o dia com uma tela vazia. Se não consigo fazer tudo certinho é porque não estou pronto para tentar. Junto-me aos banqueiros, advogados e arquitetos que passam o tempo no trânsito culpando-se por não ter atingido os objetivos que consideravam obrigatórios. Por baixo desse terno, eu não passo de um fingido incompetente. As acusações mentais não são simples autoavaliações. São setas de um inimigo que ataca a nossa vida e a nossa busca de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Efésios 6:12. O inimigo ataca nossos pontos fracos, justamente aqueles que poderiam trazer maior glória de Deus para a nossa vida, e somos enganados. O inimigo, afinal de contas, tem a intenção de destruir tudo que é bom. Quando aceitamos que mentiras vergonhosas falem mais alto do que aquilo que realmente somos, perdemos uma oportunidade de encontrar Deus. Enquanto damos ouvidos às mentiras de Satanás e as aceitamos, Deus continua a nos chamar. Envolva-me na área em que você se sente envergonhado ou inferior. Eu soprarei minha verdade sobre os seus pensamentos obscuros. Quando ouvimos a cacofonia de vozes acusadoras dentro de nós, não somos obrigados a render-nos a elas. Podemos atacá-las falando a verdade, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne. Reconhecemos que Deus nos fez para combater nossos pensamentos mentirosos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13.
Nos lugares ocultos podemos ver como a palavra de Deus é uma arma poderosa e não um bordado bonitinho em um quadro na parede ou conselhos gerais para uma vida boa. Ela atinge o nosso interior, até os pensamentos e as intenções mais profundas, e nos expõe ao Deus que nos criou para lutar ao seu lado contra as mentiras interiores. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. E como lutar contra as vozes acusadoras? Anote seus pensamentos derrotistas, aqueles com os quais você costuma concordar. Pensamentos como, nunca vou mudar ao ver as partes de você mesmo que estão há tanto tempo paradas e inflexíveis. Pensamentos como, não vale a pena perder tempo comigo após um momento de vulnerabilidade com um amigo. Pensamentos como, essa vai ser outra daquelas derrotas monstruosas ao lançar-se em algo novo. Se você permitir, pensamentos como esses controlarão suas emoções e ações. Trata-se de acusações e mentiras do inimigo. Se ao percebê-las surgir sorrateiramente, você conseguir vê-las como realmente são, renuncie a cada uma delas com a verdade de Deus. Recuse-se a acreditar nelas. Encha a boca com vida, reconhecendo que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. O poder está em falar a verdade. Ao invés de dizer para si próprio, nunca vou mudar, renuncie à mentira de que o coração é eternamente inflexível. Arrependa-se por ter concordado com tais pensamentos que não combinam com a palavra de Deus. Apoie-se no poder de Deus de agir em você, ainda que seus medos digam o contrário. Quando orar por si próprio, repita para Deus, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ao invés de pensar, não vale a pena perder tempo comigo, renuncie à mentira de que você é imprestável e não merece ser amado. Arrependa-se por concordar com essa mentira e peça que Deus ouça o clamor de seu coração por um amigo que conheça sua dor. Use as palavras do salmista, no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Salmo 138:3. A palavra de Deus é a ferramenta para lutar contra esse tipo de murmúrio tóxico. Ao invés de pensar isso vai ser outra daquelas derrotas monstruosas, renuncie à mentira de que o pior está por vir. Arrependa-se por desprezar a esperança de Jesus em sua vida e por concordar com expectativas desesperançosas. Peça que Deus desperte sua vida de oração e lhe mostre novamente como ele o ouve. Use as palavras do salmista. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Salmos, capítulo 3, versículos 2-4, na versão ARA. Na palavra temos ajuda, especialmente contra as mentiras que tantos de nós aceitamos como parte da vida. Com frequência encontro a ajuda de que preciso nos Salmos, que às vezes são chamados de livro de oração da Bíblia. O livro de Salmos inclui orações que se aplicam à extensão da experiência humana, desde orações de ações de graças a orações de lamentação e confissão. Deus nos dá essas orações não apenas para nos ajudar a expressar os nossos pensamentos e emoções, mas também para nos permitir ouvir sua verdade acima do ruído do mundo. O pastor e escritor Tim Keller disse a respeito dos Salmos: não devemos apenas lê-los, devemos mergulhar neles, a fim de que moldem a maneira como nos relacionamos com Deus. Os Salmos são a maneira divinamente ordenada para aprendermos a devoção ao nosso Deus. Os Salmos demonstram ser possível trazer Deus até nós com todas as nossas emoções e confiar que Ele é poderoso para nos transformar. Quando me sinto incapaz, desesperada e sozinha, oro. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 25. Quando cometo algum erro muito grande, eu oro. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Salmo 51, 7. Quando me sinto ansiosa, eu oro. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Salmo 138, 3. E quando me sinto desprezada e despercebida, eu oro. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das suas asas. Salmo 17, 8. Oro quando me sinto indefesa e só. Escolho com minhas palavras desnudar-me perante Deus, ao invés de ficar distante e autoflagelar-me por ter errado o alvo.
Minhas emoções, aquelas que uma agenda cheia e uma vida aparentemente produtiva me ajudariam a evitar, são um caminho para conversar com Deus. Os lugares ocultos do meu coração são expostos e o Senhor me responde. Quando permitimos que os salmos ou qualquer verdade bíblica penetrem nos espaços em branco da nossa vida e da nossa mente, vencemos uma das batalhas mais significativas que existem. Aprendemos a inclinar-nos a Deus para vencer. Assim como aconteceu com minha filha, nossa mente frequentemente se enche de miríades de pensamentos aleatórios e sobra pouco espaço para receber os pensamentos de Deus. Quando aquelas palavras passam do estágio de entrar por um ouvido e sair pelo outro, quando as deixamos penetrar em nós, lendo, memorizando, repetindo, cantando e orando-as, descobrimos que nosso espaço livre se expande. Os salmos foram escritos para que fossem orados, recitados e cantados, escreveu Keller, para ação e não para mera leitura. Passa a ser menos difícil esvaziar nossa mente do ruído e perceber que os espaços em branco não são momentos vazios do dia ou partes desocupadas da nossa mente. São plenos de significado e se expandem. Ao amanhecer, ao meio-dia, à noite, em uma dezena de momentos entre eles, a palavra de Deus é nossa aliada. Leia, repita, cante-a. Para viver e florescer em Deus em meio ao ruído e às vozes de nossa era, precisamos nos envolver em sua palavra. Não apenas uma vez por dia ou uma vez a cada 3 ou 4 dias. Não podemos viver sem a palavra. Assim nos inclinamos a Deus no oculto. Nós nos inclinamos a Ele no fim da tarde, ao ver o sol refletido na poeira da mesinha de centro, repetindo a sua palavra contra as mentiras que infestaram o nosso dia. Nós nos inclinamos a Ele no sábado livre, pedindo que Deus fale em meio ao vazio e nos relembre que nele não há vazio. A palavra de Deus é poderosa contra nosso tráfego interno. Ela é capaz de penetrar em nossa alma, até nas partes que escondemos de nós mesmos. Ela atinge o nosso espírito com o Espírito Santo, soprando vida ao entrar ali. Ela substitui o ruído interno da vida, as críticas, as comparações e o que deveria ter sido pela verdade daquilo que Deus vê, pensa e sente. E esse som é maravilhoso. É o início da noite e as crianças estão na cama. Ouço o tic-tac do relógio que passara despercebido até então. Posso ouvir a quietude. Eu poderia estar fazendo muitas outras coisas. Ao mesmo tempo, porém, recebo um convite. Permita-se ouvir a minha voz. Expresse suas emoções pelos salmos. Sente-se comigo em silêncio. Esqueça as vozes e os ruídos. Não escreva em meu blog sobre essa troca. Não tire uma foto. Só Deus e eu sabemos os detalhes de nossa conversa. E uma hora depois, a única evidência de que foi um tempo bem empregado está dentro de mim. Meu coração cresceu. O Senhor amou minha companhia não planejada. Ele respondeu. Ele amou a oportunidade de maravilhar-se com a perfeição de sua obra em mim. É hora de dormir, eu não fiz nada produtivo, estou de mãos vazias. Foi uma noite incrivelmente bem-sucedida. Para continuar estudando, leia Salmo 17:8, Salmo 51:7, Salmo 119:25, Salmo 138:3, Provérbios 18:21, Cantares 2:14, Isaías 26:3, Zacarias 3, do 1 ao 5, Mateus 5:11 e 12, Mateus 5:39, Marcos 14, do 3 ao 9, João 10:10, Romanos 2:4, 2 Coríntios 10, do 4 ao 6, Efésios 6, do 10 ao 20, Filipenses 1:6, Filipenses 4:8, Hebreus 4, do 11 ao 13, 1 Pedro 2, 21 ao 25 e 1 Pedro 4, versículos 12 a 14.